Quando ouvi pela primeira vez sobre esse caso, senti um arrepio na espinha. A ligação veio tarde da noite de um colega da Austrália. Sua voz tremeu quando ele disse: Steve Irwin está morto. Uma raia o atingiu bem no coração. Deixei o telefone de lado e fiquei em silêncio por um longo tempo. Um homem que havia passado a vida inteira trabalhando com alguns dos animais mais perigosos do planeta havia sido morto por uma criatura considerada um dos habitantes mais pacíficos do oceano. 3 meses depois, voei para Queensland para entender como isso poderia ter acontecido. Eu precisava entender as circunstâncias que envolveram a morte de um homem que, para milhões de pessoas, era um símbolo de harmonia entre o homem e a vida selvagem. O que aprendi me fez repensar todas as noções de segurança no trabalho com animais marinhos. Steve Irwin acordou no dia 4 de setembro de 2006 com seu habitual bom humor. Sua esposa Terry me disse mais tarde que ele estava particularmente animado com a filmagem que estava por vir. O plano naquele dia era filmar um episódio para um programa infantil chamado Bindi Island, em homenagem à filha de 8 anos de Steve. O programa deveria mostrar às crianças a beleza do mundo subaquático, da Grande Barreira de Corais sem muito drama. Durante o café da manhã, Steve repassou o roteiro e brincou com a equipe. Um dos cinegrafistas, Justin Lyons, com quem conversei um ano depois, lembrou que todos estavam de ótimo humor. O tempo prometia ser perfeito para as filmagens. Brisas leves, mares calmos, excelente visibilidade embaixo d'água. Ninguém pressentia qualquer problema. A equipe dirigiu-se ao Butch Reef em um pequeno barco. Steve conhecia esse lugar como a palma de sua mão. Ele já havia filmado aqui dezenas de vezes. As águas ao redor do Recife eram famosas por sua diversidade de vida marinha e relativa segurança. A profundidade não passava de 3 metros e as correntes eram leves. Condições ideais para um programa familiar. As primeiras horas de filmagem transcorreram sem incidentes. Steve mostrou ao público peixes coloridos, formações de coral e tartarugas marinhas. Seu entusiasmo era contagiante. Ele nadou com a facilidade de um golfinho, apontando cada detalhe do mundo subaquático para a câmera. Os cinegrafistas filmavam quadro após quadro, satisfeitos com o material. Por volta do meio-dia, Steve avistou uma grande arraia deitada tranquilamente no fundo da areia. O animal tinha um tamanho impressionante, cerca de 2 metros de comprimento. Mais tarde, Lyons me disse que Steve imediatamente se animou com a ideia de tirar uma foto de perto dessa criatura majestosa. As arraias raramente demonstram agressividade em relação aos humanos, preferindo nadar para longe quando são abordadas. Estudei os escritos de biólogos marinhos sobre o comportamento desses animais. O Dr. James Forrest, com quem conversei na Griffith University, explicou-me que as arraias só atacam sob estresse extremo ou quando se sentem ameaçadas. Sua cauda pontiaguda é uma arma de último recurso. Na maioria dos casos, a arraia prefere se enterrar na areia ou nadar para longe. Steve se aproximou lentamente da arraia, mantendo as mãos à distância. Ele já havia feito isso milhares de vezes com diferentes animais marinhos. Lyons nadou atrás dele, filmando a cena. Nos primeiros minutos, disse ele, tudo correu conforme o planejado. A arraia parecia calma, movendo apenas ocasionalmente as bordas do corpo. Steve comentou o que estava acontecendo para a câmera com uma voz calma e tranquila. O que exatamente provocou o animal continua sendo um mistério. Talvez uma sombra da câmera, talvez um movimento infeliz. Lyons lembra que a arraia se levantou de repente e se virou com uma velocidade surpreendente para uma criatura tão grande. Steve instintivamente tentou nadar para trás, mas era tarde demais. O impacto da cauda foi rápido como um raio. O espigão, com cerca de 30 centímetros de comprimento, perfurou o peito de Steve, atingindo-o bem no coração. Lyons não percebeu o que havia acontecido em um primeiro momento. A filmagem, que só viu uma vez e nunca será mostrada ao público, mostra Steve agarrando o peito e começando a se mexer. A reação do operador de câmera foi instantânea. Ele agarrou Steve pelos braços e o arrastou em direção à superfície. O sangue manchava a água ao redor deles. Lyons gritou por ajuda para a tripulação do barco. Mais tarde, ele me disse que aqueles minutos pareceram uma eternidade para ele. Steve estava consciente, mas sua respiração estava cada vez mais difícil. Na superfície, a tripulação tentou prestar os primeiros socorros. O capitão do navio imediatamente emitiu um sinal de SOS e definiu um curso para a costa mais próxima, mas a distância até o hospital era de mais de 1 hora de viagem de barco. Steve se manteve firme, tentando falar com a tripulação, mas suas forças estavam se esvaindo a cada minuto.
O Dr. Ed O'Leary, que me aconselhou sobre os aspectos médicos do caso, explicou que um ferimento no coração, causado por um espigão de arraia, é quase sempre fatal. As serrilhas do espigão causam lacerações que são difíceis de suturar. A perda de sangue ocorre muito rapidamente. Mesmo em uma sala de cirurgia, é extremamente difícil salvar uma pessoa com esse tipo de ferimento. Um helicóptero de ambulância encontrou o barco em Low Isles. Os paramédicos iniciaram imediatamente as medidas de ressuscitação, mas era óbvio que muito tempo havia sido perdido. Às 11h25, horário local, o coração de Steve Irwin parou definitivamente. Ele tinha apenas 44 anos de idade. A notícia da morte de Steve correu o mundo em questão de horas. Lembro-me de redações de jornais em todo o mundo cancelando programas programados para noticiar a tragédia. Para milhões de pessoas, Steve era mais do que um radialista. Ele era um símbolo do amor à natureza e do destemor diante do perigo. Terry Irwin estava na Tasmânia com seus filhos na época. Ela me contou que a primeira ligação que recebeu foi do empresário de Steve. As palavras ficaram congeladas em sua garganta quando ela se deu conta do que havia acontecido. Bindi, de 8 anos, e Bob, de 6, ainda não sabiam que nunca mais veriam seu pai. A reação do público foi sem precedentes. Milhares de pessoas se reuniram nos portões do Australia Zoo, que Steve havia transformado em um dos melhores zoológicos do mundo. Elas trouxeram flores, brinquedos e cartas. Muitos choraram abertamente. Conversei com visitantes que vieram de avião, de outros países, após saberem da tragédia. O governo australiano se ofereceu para organizar um funeral de estado, mas a família recusou. Terry queria que a despedida fosse particular, entre seus entes queridos. Steve foi cremado e suas cinzas foram espalhadas no terreno do zoológico, o lugar onde ele era mais feliz. Mas a história não terminou aí. Fiquei sabendo que, imediatamente após a tragédia, começaram os ataques às arraias. As pessoas, movidas pela tristeza e pela raiva, estavam matando esses animais inofensivos na costa da Austrália. Cerca de 10 arraias foram encontradas mortas com suas caudas cortadas em apenas alguns dias após a morte de Steve. Terry lançou imediatamente um apelo, pedindo o fim dessa vingança sem sentido. Ela enfatizou que Steve nunca teria aprovado a matança de animais em sua memória. A arraia estava simplesmente se defendendo, como qualquer criatura selvagem sob estresse. Foi um acidente, não um ataque malicioso. Os biólogos marinhos apoiaram a posição da família. O Dr. Forrest me explicou que arraias atacam humanos muito raramente. As estatísticas mostram que não há mais do que 2 ou 3 fatalidades por ano em todo o mundo. Em comparação, os tubarões matam mais pessoas e as abelhas matam dezenas de vezes mais. O incidente foi investigado pela polícia de Queensland. Tive acesso ao relatório final 1 ano após a tragédia. As conclusões foram inequívocas. Ninguém havia violado as regras de segurança. Ninguém havia sido negligente. Foi um acidente trágico. Um daqueles impossíveis de evitar quando se trabalha com animais selvagens. O legista Michael Barnes, que conduziu o inquérito oficial, concluiu que a morte foi resultado de um ferimento penetrante no coração. Não foram feitas recomendações para alterar as regras de segurança para filmagens com animais marinhos. Os especialistas acreditam que as precauções tomadas foram suficientes. O vídeo dos últimos minutos da vida de Steve tornou-se objeto de grande controvérsia. A família exigiu veementemente que o filme fosse destruído, não querendo que se tornasse de conhecimento público. A polícia examinou a fita como parte de sua investigação e depois a entregou a Terry Irwin. Lyons, a única testemunha da tragédia, não conseguiu falar sobre o incidente por um longo tempo. Quando o conheci em 2007, ele ainda estava processando o que havia acontecido. A culpa do sobrevivente, o trauma psicológico do que ele havia visto. Tudo isso foi difícil para um homem que vinha atirando em animais selvagens há anos, mas nunca havia enfrentado a morte. O legado de Steve Irwin provou ser mais forte do que a tragédia. O Australia Zoo não apenas não fechou, como também se expandiu. Terry continuou o trabalho do marido, transformando o zoológico em um importante centro de pesquisa da vida selvagem. Os filhos de Steve, Bindi e Robert seguiram os passos do pai, tornando-se conservacionistas conhecidos. A Fundação Steve Irwin Wildlife salvou várias espécies de animais da extinção. Os programas educacionais que ele iniciou alcançaram milhões de crianças em todo o mundo. Seu lema, Crocodile Hunter, tornou-se um símbolo da administração responsável da natureza. Mas para mim, como jornalista, a história de Steve Irwin foi um lembrete da fragilidade da vida. Um homem que dançava com crocodilos e brincava com cobras foi morto por um golpe de uma das criaturas mais pacíficas do oceano. Essa não foi uma história de estupidez humana ou crueldade natural.
Foi uma história de vida selvagem, que sempre permanece selvagem, não importa o quanto sejamos experientes. 1 ano e meio após a tragédia, voltei ao Butt Reef. Os guias locais evitavam mostrar aos turistas o local onde Steve morreu, mas eu o encontrei usando as coordenadas de GPS do relatório da polícia. O Recife parecia tranquilo e bonito. Peixes coloridos nadavam entre os corais. Tartarugas marinhas pastavam pacificamente nas algas marinhas. E sim, havia arraias. Algumas grandes estavam deitadas no fundo arenoso, ocasionalmente movendo as nadadeiras. Elas pareciam o epítome da calma e da graça. Olhando para elas, era difícil acreditar que uma dessas criaturas pudesse matar um homem, mas é isso que acontece com a vida selvagem. Ela é imprevisível. Acho que Steve entendia isso melhor do que a maioria das pessoas. Em uma de suas últimas entrevistas, ele disse: "Todo dia com animais selvagens é uma dádiva, e você nunca sabe que tipo de presente será." Em 4 de setembro de 2006, a natureza lhe deu sua última e mais cruel lição. A morte de Steve Irwin mudou a atitude em relação à filmagem de programas sobre a vida selvagem. As seguradoras tornaram suas exigências mais rigorosas. Os produtores passaram a ser mais cautelosos na escolha de locais e situações. Mas o mais importante é que as pessoas perceberam que mesmo os profissionais mais experientes não estão imunes à tragédia quando trabalham com animais selvagens. Essa história me ensinou a respeitar a natureza, não por sua beleza ou utilidade, mas por sua imprevisibilidade. Steve Irwin vivia esse entendimento todos os dias, e embora isso tenha acabado por matá-lo, foi essa abordagem que fez com que milhões de pessoas em todo o mundo amassem a vida selvagem e aprendessem a protegê-la. 2 anos após a tragédia, tive a oportunidade de conversar com o Dr. Charles Windsor, o patologista que realizou a autópsia no corpo de Steve Irwin. Nosso encontro ocorreu em seu escritório no Hospital de Cairns. O Dr. Windsor trabalhou como médico legista por mais de 30 anos, mas admitiu que o caso de Irwin foi um dos mais incomuns em sua prática. A maioria das pessoas acha que o veneno da arraia matou Steve, ele me disse, tirando os óculos e limpando-os com movimentos lentos. Mas não foi isso que aconteceu. As arraias de cauda não são literalmente venenosas. Elas têm bactérias e toxinas em seus espinhos que causam dor intensa e inflamação, mas não a morte. Steve morreu por perda de sangue e danos ao coração. O médico me mostrou as radiografias tiradas durante a autópsia. O espigão da arraia havia perfurado o quarto espaço intercostal e entrado diretamente no ventrículo esquerdo do coração. A ferida tinha cerca de 15 centímetros de profundidade. As serrilhas do espigão apontando para trás tornaram impossível a extração sem cirurgia. Se isso tivesse acontecido em uma sala de cirurgia, poderíamos ter tido uma chance, continuou Windsor, mas em condições de alto mar, a 1 hora de distância do hospital mais próximo, um homem com um ferimento como esse tem de 20 a 30 minutos no máximo. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as fotos. Steve durou 45 minutos. Isso demonstra seu incrível condicionamento físico e força de vontade. Pedi ao médico que explicasse o mecanismo da morte com mais detalhes. Descobri que o espigão não havia apenas perfurado o músculo cardíaco, mas também danificado a artéria coronária. O sangue encheu o pericárdio, a bainha que envolve o coração. Essa condição é chamada de tamponamento cardíaco. O coração é literalmente espremido por seu próprio sangue e não consegue se contrair normalmente. Conversar com o Dr. Windsor me fez ver os últimos minutos de vida de Steve de uma nova maneira. Ele não estava apenas lutando contra a dor, estava lutando contra a incapacidade mecânica do seu coração de funcionar corretamente. O fato de ele ter permanecido consciente e capaz de falar por tanto tempo beirava o milagroso. Decidi pesquisar mais sobre as estatísticas de ataques de arraias a seres humanos. Entrei em contato com o Dr. Peter Fenwick, do Australian Institute of Marine Science. Sua pesquisa mostrou que nos últimos 50 anos, as arraias mataram apenas 17 pessoas na Austrália. Em comparação, as picadas de cobra matam cerca de 2 pessoas por ano e os ataques de crocodilo matam 1 ou 2. As arraias são algumas das criaturas mais pacíficas do oceano. Fenwick me explicou durante nosso encontro em seu laboratório. Elas preferem se esconder na areia e não serem detectadas. Atacá-las é o último recurso. Em geral, elas simplesmente nadam para longe quando se sentem ameaçadas.
Fenwick me mostrou os resultados de experimentos com arraias em cativeiro. Os animais foram deliberadamente irritados com a simulação de várias ameaças. 90% das vezes, as arraias preferiam fugir a lutar. Elas só atacavam quando não tinham para onde correr ou quando estavam literalmente presas. O que poderia ter provocado a arraia no caso de Steve? Perguntei. Fenwick pensou por um momento, analisando suas opções. Talvez a sombra da câmera tenha assustado o animal. Talvez a arraia estivesse doente ou machucada. Ou talvez fosse apenas um espécime grande e velho que tivesse se tornado mais agressivo com a idade. Nunca saberemos exatamente o que levou a arraia a te atacar, mas aprendi outra coisa que virou meu entendimento da situação de cabeça para baixo. Ao pesquisar os registros médicos, descobri que Steve Irwin sofria de arritmia cardíaca, um distúrbio do ritmo cardíaco. Essa informação havia sido cuidadosamente mantida longe do público. O Dr. Michael Good, um cardiologista de Brisbane que havia atendido Steve por vários anos, concordou em falar comigo sob condição de anonimato. Steve tinha uma predisposição hereditária para arritmias. Ele me disse, nada crítico, mas isso tornava seu coração mais vulnerável a lesões. Essa informação acrescentou tragédia a uma história já triste. Talvez uma pessoa com um coração normal tivesse tido mais chances de sobreviver a uma lesão como essa. Talvez a arritmia tenha acelerado a perda de sangue. Nunca saberemos com certeza, mas esse detalhe explica por que Steve morreu tão rapidamente. Ao pesquisar os arquivos da equipe de filmagem, deparei-me com um detalhe interessante. Descobri que o plano original era filmar em um local diferente. As condições climáticas forçaram a equipe a mudar os planos e ir para Butt Reef. Se não fosse pela tempestade do dia anterior, Steve poderia ter estado em um local completamente diferente no dia 4 de setembro. O capitão Philip Jones, que dirigia o barco naquele dia, ainda é atormentado pela pergunta "e se?". Quando o encontrei no porto de Port Douglas, ele parecia muito mais velho do que sua idade. Repeti aquele dia em minha cabeça milhares de vezes, disse ele, olhando para o horizonte. E se tivéssemos ido para outro lugar? E se eu tivesse insistido em voltar quando vi a arraia grande? Jones me deu detalhes que não constavam nos relatórios oficiais. Quando Steve foi trazido a bordo, ele ainda estava consciente. As últimas palavras que ele disse foram dirigidas a Lyons. Não foi culpa dele. Ele estava apenas se defendendo. Mesmo quando estava morrendo, Steve estava pensando no animal que o havia matado. Esse detalhe foi o que mais me impressionou. Em um momento de dor mortal, quando a maioria das pessoas só pensaria em si mesma e em seus entes queridos, Steve estava preocupado com a reputação da arraia. Isso falou mais sobre seu caráter do que qualquer programa de televisão. A família Irwin enfrentou não apenas a dor, mas também uma incrível pressão da mídia. Paparazzi cercaram o zoológico para tentar fotografar Terry e as crianças em um momento de tristeza. Grandes somas foram oferecidas para entrevistas exclusivas para acesso a cerimônias particulares. John Stanton, empresário e amigo íntimo de Steve, tornou-se um escudo entre a família e o mundo exterior. Quando conversei com ele em 2008, ele admitiu que os primeiros meses após a tragédia foram os mais difíceis de sua vida. Todo mundo queria um pedaço do Steve, disse ele com amargura. Mesmo depois que ele morreu, não conseguiam deixá-lo em paz. Stanton me contou sobre as tentativas de alguns meios de comunicação de obter um vídeo dos últimos minutos de vida de Steve. Foram oferecidas quantias de milhões de dólares, mas a família foi inflexível. O filme foi destruído na presença de advogados e representantes da polícia. Tentei entender o impacto da morte de Steve no setor de documentários sobre a vida selvagem. Encontrei-me com o produtor Michael Partridge, que havia trabalhado em projetos para o Discovery Channel e a National Geographic. A morte de Irwin foi um ponto de virada, disse ele. Antes de Steve, muitos de nós pensávamos que o conhecimento e a experiência nos tornavam invulneráveis, explicou Partridge. Sua morte mostrou que a natureza não faz exceções para ninguém. Agora, somos muito mais cautelosos ao planejar filmagens, especialmente aquelas que envolvem crianças ou pessoas inexperientes. As seguradoras reforçaram os requisitos de segurança. Agora, um médico ou paramédico deve estar presente em todas as filmagens. Um helicóptero com ambulância deve estar em um raio de voo de 30 minutos. Todos os participantes da filmagem recebem cursos de primeiros socorros. Essas mudanças salvaram vidas. Nos últimos 15 anos, não houve uma única fatalidade no set de filmagens de programas sobre vida selvagem na Austrália. A morte de Steve forçou o setor a se tornar mais responsável.
Mas também houve um impacto reverso. Alguns produtores começaram a evitar filmar com animais realmente selvagens, preferindo o ambiente controlado de zoológicos e canes. Isso tornou os programas mais seguros, mas menos autênticos. O espírito de aventura que Steve personificava estava gradualmente desaparecendo das telas. 5 anos após a tragédia, conheci Bob Irwin Sr., pai de Steve. O velho sofreu muito com a perda do filho. Um conflito com Terry sobre o futuro do zoológico o forçou a deixar o negócio da família. Quando conversamos, ele estava vivendo como um eremita em uma pequena cabana no norte de Queensland. Steve sempre soube que poderia morrer, contou-me Bob, sentado na varanda, observando os cangurus selvagens, mas ele achava que seria um crocodilo ou uma cobra. A raia foi tão inesperado. O idoso ficou quieto por um momento, depois acrescentou: sabe, ele não teria mudado nada em sua vida, mesmo sabendo como ela terminaria. Essas palavras me fizeram pensar sobre o preço que as pessoas pagam por seguir sua paixão. Steve poderia ter escolhido a vida segura de um funcionário de escritório ou de um professor de escola, mas então o mundo teria perdido um de seus conservacionistas mais influentes. Decidi rastrear o que havia acontecido com o local da tragédia. O Butt Reef agora é conhecido extraoficialmente como Steve Reef entre os guias locais. As operadoras de mergulho evitam contar aos turistas o que aconteceu aqui para não estragar o clima. Mas a natureza não mudou. As arraias ainda vivem perto do Recife. Os corais crescem, os peixes se reproduzem. A morte de uma pessoa, mesmo de alguém tão importante como Steve Irwin, é apenas um momento na vida do oceano. A ideia é ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. O impacto de Steve sobre as atitudes das pessoas em relação à vida selvagem não pode ser exagerado. As pesquisas mostraram um aumento de 40% nas doações para causas de conservação desde sua morte. Seus programas foram traduzidos para dezenas de idiomas e assistidos por bilhões de pessoas. Mas o legado mais importante de Steve é a mudança de atitude em relação aos animais perigosos. Antes dele, os crocodilos, as cobras e os tubarões eram vistos principalmente como inimigos humanos. Steve mostrou que essas criaturas não são más, elas são apenas selvagens, e essa distinção é fundamental para a sua conservação. 10 anos depois, voltei ao Austrália Zoo. O local havia mudado muito. Novos pavilhões, centros de pesquisa, um hospital para animais selvagens. Bindi e Robert Irwin haviam crescido e se tornado os sucessores do trabalho de seu pai. O entusiasmo deles me fez lembrar de um jovem Steve. Observei Robert alimentar os crocodilos. Ele tinha apenas 14 anos de idade, mas se movia com a confiança de um profissional experiente. Em um determinado momento, ele congelou exatamente na mesma pose de seu pai em fotografias antigas. Os genes e a educação haviam criado uma continuidade incrível. Terry me disse que seus filhos sempre perguntam sobre a morte do pai. Ela responde honestamente: papai morreu fazendo o que mais amava no mundo, e que ele não gostaria que sua morte os impedisse de trabalhar com animais. Essa filosofia de assumir riscos por um objetivo maior me tocou. Em um mundo em que a segurança geralmente é colocada em primeiro lugar, a família Irwin optou por dar continuidade a um empreendimento perigoso, porque a alternativa, um mundo sem defensores da vida selvagem, era ainda mais assustadora. Ao estudar essa história, percebi que a morte de Steve Irwin é mais do que apenas um acidente trágico. Ela é um símbolo do eterno conflito entre o desejo humano de controlar a natureza e sua imprevisibilidade fundamental. Steve passou sua vida se equilibrando nesse limite, e isso acabou por consumi-lo. Mas sua morte também mostrou a força do espírito humano. As pessoas que continuam a correr riscos pela ciência, pelas artes e pela proteção da natureza tornam nosso mundo um lugar mais rico. Sem pessoas como Steve Irwin, perderíamos completamente o contato com a natureza selvagem. No último dia de minha pesquisa, cheguei novamente ao Butt Reef. O sol estava se pondo, colorindo a água com tons dourados. Em algum lugar lá embaixo, no fundo arenoso, arraias jaziam sem saber como seu único movimento havia mudado o mundo. Pensei em Steve, em sua família, nos milhões de pessoas que ele havia inspirado a amar a natureza. A morte nos tirou um grande homem, mas suas ideias continuam vivas. E enquanto houver pessoas dispostas a correr riscos por um objetivo maior, o espírito de Steve Irwin continuará vivo. Essa história me ensinou a coisa mais importante. A verdadeira imortalidade não vem por meio da prevenção de riscos, mas pela disposição de dar a vida por aquilo em que se acredita. Steve Irwin morreu fazendo o que ele acreditava ser sua vocação, e nesse sentido, sua morte foi tão cheia de vida quanto todos os anos que a precederam.